Boa noite, meu querido. É com muita alegria e na presença de Jesus que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar da palavra de Deus. Meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. E aqui no canal eu divido com você um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, nas músicas, nos vídeos curtos, nas ministrações da palavra. E hoje, pela graça do Senhor, nós estamos iniciando um novo tempo, uma nova sessão no nosso canal, que se chama Palavra Viva. Palavra Viva é uma série de meditações em cima da leitura bíblica devocional que nós fazemos aqui na igreja a qual eu pertenço, na nossa congregação aqui em Brasília. E nós seguimos um plano de leitura anual, que é esse que está impresso aqui, e eu vou colocar no canal para vocês esse plano de leitura para que a gente acompanhe junto essa leitura bíblica anual. Por um ano, na média de 3 ou 4 capítulos por dia, nós conseguimos cumprir toda a leitura bíblica. Então eu quero exortar você a adotar essa prática saudável de meditação diária na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte, ela é viva, é eficaz, é o nosso alimento, é aquilo que nos sustém de pé para viver uma vida digna de filho, de filha de Deus. Então, se você não tem esse hábito, adote esse hábito de ler diariamente a palavra. E hoje nós vamos meditar, seguindo a leitura bíblica, no livro do profeta Isaías, nos capítulos 28 a 30. Mas antes de entrar na meditação, eu quero somente comentar o seguinte: essas mensagens, elas não têm a pretensão de ser um estudo teológico aprofundado, não tem a pretensão de levantar pontos polêmicos, questões, etc. Como eu disse, é uma meditação sob uma perspectiva devocional. E quando nós falamos de devocional, nós pressupomos que acreditamos na inspiração literal da palavra de Deus que recebemos e lemos. Acreditamos, lemos, recebemos e aplicamos para a nossa vida. A leitura devocional, claro, ela não prescinde, ela não abre mão da correta interpretação teológica. Isso é pressuposto. Mas mais do que entender teologicamente, racionalmente, a leitura devocional ela traz uma aplicação prática e uma experiência prática da palavra. É uma leitura que mescla o conhecimento com o amor à palavra de Deus. E é isso que eu quero transmitir para você. Eu sei que isso é um desafio muito grande. Eu sei que nesse canal tem pessoas que estão começando a caminhada cristã, tem pessoas maduras na fé, tem pessoas muito experientes, mais do que eu, muito mais experientes, com mais anos de caminhada e mais convivência com Cristo, né? Mas eu quero dividir o amor pela palavra de Deus contigo. Talvez você não concorde com tudo que eu venha a comentar, talvez você às vezes nem entenda, mas se você captar e aplicar na sua vida o amor pela palavra de Deus, eu já fico extremamente feliz, satisfeito e o Pai mais ainda. O objetivo aqui é esse, é despertar essa vivência e esse amor profundo pela palavra de Deus, né? Então, dito isso, repasso aí que você que ainda não assinou o nosso canal, inscreva-se lá, você pode procurar lá no YouTube, Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho. Você vai achar o canal, tem lá as músicas que o Senhor tem nos dado, temos colocado de uma maneira muito simples, algumas palavras também. As pessoas que já acompanham o canal acompanharam recentemente uma série devocional chamada Avivamento pela Palavra, já está lá na playlist, já tem lá também na playlist algumas ministrações de louvor e adoração e também de ministrações que fizemos na Igreja Cristã Semear, uma igreja de amigos que nós temos aliança. Então está tudo lá disponível para você, tá bom? Dito isso, eu quero
entrar contigo na meditação de Isaías, capítulos 28 a 30, que é a leitura de hoje, 2 de agosto, né? Eu estou gravando esse vídeo, já são 10 para as 11 da noite. Eu gostaria de ter gravado antes, mas não tive como, dia muito corrido. Então estou gravando hoje, agora no finzinho da noite, e amanhã, dia 3 de agosto, eu vou colocar aí no canal, vou disponibilizar para todos, tá bom? Então, dentro dessa leitura de hoje, de Isaías, capítulos 28 a 30, o Senhor me destacou algumas coisas. Como eu falei, uma leitura devocional, não tem a pretensão aqui de dar um estudo bíblico. Mas dentro da leitura de hoje, o Senhor me destacou algumas coisas para nossa meditação e aplicação na nossa vida. Antes de entrar nesses capítulos, só contextualizando um pouco sobre Isaías, para que você entenda o fio da meada. Isaías foi um profeta que viveu antes de Cristo, mais ou menos ali 700 anos antes de Cristo, na média, né? E ele profetizou por aproximadamente 60 anos, né? Então, um pouquinho antes ali, de 720 a 660, mais ou menos, antes de Cristo, ele viveu e profetizou durante o reinado de 4 reis do reino de Judá, o reino do sul, né? Chamado Reino do Sul. Os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E quando você percorre a palavra de Deus e vê o que aconteceu na história desses reis, você vê o seguinte, vê que Uzias e Jotão eram reis que temiam ao Senhor. Já Acais foi um rei que não temia o Senhor. E depois Ezequias temia o Senhor e promoveu um avivamento na sua época. E a Bíblia enfatiza que esses reis, embora temessem ao Senhor na sua maioria, a Bíblia diz assim, porém o povo continuava na prática do mal. O contexto histórico de Isaías era um contexto de religiosidade, prosperidade material e de abandono da verdadeira fé e da verdadeira prática da vida com Deus. Então existiam sacerdotes, existia o rei, existia toda uma corte, existia o povo, e os sacerdotes continuavam ministrando, o rei continuava governando, o povo continuava prosperando, plantando, vendendo, comprando, casando-se, dando-se em casamento e etc. Mas eles abandonavam gradualmente a verdadeira piedade, a verdadeira fé, a verdadeira vida com Deus. E por isso Deus levantava profetas com autoridade, com voz profética. O profeta era aquele que ia além da letra que o sacerdote ensinava. O profeta era aquele que ia no espírito da palavra e que conseguia perceber o coração de Deus e comunicar essa voz de Deus ao povo para que o povo voltasse e entrasse de novo naquilo que realmente era a vontade de Deus para as suas vidas. O profeta era alguém que corrigia o rumo, a trajetória do povo de Deus. E na sua grande maioria os profetas geravam muito mais oposição à sua mensagem do que obediência do povo, né? E o povo de Israel agia dessa forma. Então Isaías, né, ao longo do livro, a maior parte do livro são sentenças de correção, não só ao povo de Judá, ali o reino do sul menor, mas o povo de Israel, que era o reino do norte, as outras tribos, e também as nações vizinhas. Então Isaías era um profeta que profetizava para além dos muros da sua nação, da sua raça hebraica, né? Embora esse texto de Isaías tenha sido escrito há cerca de 2.700 anos atrás, justamente pelo profeta entrar numa dimensão diferenciada, numa dimensão de compreender o coração de Deus, ele aborda verdades eternas que servem para nós no dia de hoje, né? Coisas profundas, coisas poderosas que Deus trouxe através de Isaías, que servem para nós nos dias de hoje. E tanto naquela época como hoje, o coração de Deus não mudou com relação a isso. Deus, ele sempre procura tirar o seu povo do pecado, do engano, do erro,
de uma vida superficial para trazer para uma vida genuína de piedade, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de consagração e que realmente reflita a glória do Pai nessa terra. Então, tanto na época de Israel como hoje, na época da igreja, o coração de Deus não mudou, é o mesmo. O Senhor quer santificar a sua igreja, o seu povo, né, para que a gente realmente expresse a sua glória na nossa geração. Então, por isso a mensagem de Isaías ela é contextualizada, ela é própria para os dias de hoje. Amém? Então, nesses textos, de Isaías 28 a 30, eu destaquei alguns pontos que eu quero compartilhar contigo hoje, confrontando algumas crenças falsas do povo com a fé verdadeira e genuína que vem da comunhão e da palavra de Deus. Então eu listei aqui 4 crenças falsas, né, que atrapalham a caminhada do povo. Atrapalhavam naquela época e atrapalham hoje a caminhada do povo de Deus. E confrontando isso com a fé verdadeira que vem da comunhão íntima com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Então, a primeira crença falsa, lá em Isaías 28, os versículos 1 a 3, eu não vou ler aqui, isso é tarefa de casa, para você ler, tá bom? Isaías 28, versículos 1 a 3, o Senhor repreende a coroa de soberba dos bêbados, né? E aqui a palavra-chave é soberba. A primeira crença falsa é a soberba. E o que é soberba? Soberba é você saber que está errado e mesmo assim decidir fazer o que está errado. Soberba é o pecado consciente e deliberado. Então Deus aqui, através de Isaías, estava repreendendo o povo de Israel pela sua soberba. Eu sei a lei na teoria, eu sei a vontade de Deus na teoria, eu entendi o que Deus quer, mas eu decido por mim mesmo fazer o contrário daquilo que Deus quer. Isso é soberba, pecado deliberado. E o povo era tão religioso nisso que achava que eu sou povo de Deus, eu sou Israel, eu sou filho de Abraão, tem uma promessa sobre mim. Então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer, não tem problema não. Deus perdoa, né? Hoje em dia, queridos, nós estamos mergulhados e contaminados por uma doutrina chamada de hipergraça. Deus é gracioso, Deus não vai condenar ninguém, Deus perdoa tudo, né? Então, viva de qualquer jeito, né? Essa doutrina ela não é nova, ela é antiga. E ela encontra raízes nessa soberba do povo de Israel. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus de graça e de amor, mas é um Deus de verdade também. Jesus se manifestou, o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. A graça é aquela que diz para a pessoa, eu não te condeno. Eu não te condeno. E a verdade é aquela que diz para a pessoa, vai e não peques mais. Então a graça e a verdade em Jesus Cristo, sim, ela nos aceita, ela nos acolhe, mas ela nos corrige e ela nos traz ao seu padrão. Já existe um padrão, é o padrão dele, não o nosso. Então nós é que temos que nos enquadrar no padrão dele, e não ele se enquadrar aos nossos padrões territórios, transitórios, terrenos da nossa geração. Então o povo, naquela época, eles tinham essa crença falsa da soberba. Posso fazer o que eu quero, sou povo de Deus, sou dono do meu nariz, a promessa está sobre mim, né? Isso demonstra independência e desobediência, demonstra o ego no trono. E é uma mistura explosiva. Deus aqui usa uma expressão até irônica. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim. É uma mistura explosiva. Soberba, mais prosperidade, mais ostentação.
E quando você pensa nisso, você adiciona mais um pouquinho de álcool aí. É uma mistura bem explosiva. Queridos, de fato, a Bíblia não tem um 11º mandamento, não beberás, né? Mas, se você for pesar na balança todos os textos que falam sobre isso, sobre efeitos positivos ou negativos, você vai ser muito mais desencorajado a usar do que encorajado a usar. Não quero fazer aqui nenhuma doutrina, nenhum cavalo de batalha em cima disso, mas desconfie de tudo aquilo que te tira da sobriedade, do equilíbrio, da moderação, da caminhada com Cristo. Desconfie, pelo menos, né? Então, soberba mais prosperidade, mais ostentação é uma mistura perigosa. Prosperar está sim na vontade de Deus para nós, né? Eu creio que o Senhor quer que a gente tenha suprimento suficiente para as nossas necessidades. Mas ao mesmo tempo, a prosperidade ela pode roubar o nosso coração e nos tirar da genuína fé com Cristo. Porque essa soberba, queridos, ela passa num instante, ela é enganosa. Como diz aqui esse texto de Isaías 28, a soberba coroa dos bêbados de Efraim será lançada no chão e pisada. Num instante, aquilo que era lindo, maravilhoso, aquela coroa de flores, vamos imaginar, é jogada no chão e pisada. Isso num instante. Então, isso tudo é enganoso. Mas voltando ao ponto principal, a soberba, ela demonstra independência e desobediência. Então, é falso você achar que por ser filho de Deus, povo de Deus, você pode fazer o que quiser. Não pode. Você tem um dono. Você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue. Você tem um Senhor sobre a tua vida. A fé verdadeira, versículos 5 e 6 do capítulo 28 diz: o Senhor é a coroa de glória do seu povo. Em vez da soberba, é o Senhor que é essa coroa, esse ornamento. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas hoje em dia no reino de Deus que perderam o brilho da glória do Senhor. Eu não sei o que é que está apagando a tua coroa. Como a exortação bíblica diz, guarda o que tens, e que ninguém roube a tua coroa, né? Talvez a pessoa nem sabe mais se tem ou não tem essa coroa de glória do Senhor sobre a sua vida. Mas eu vejo uma geração apática, uma geração que não reage à presença de Deus. Eu vejo uma reação que parece que está dispersa, uma geração superficial, que não se aprofunda no eterno. Uma geração com pouca sede e pouca fome por Deus. Mas em nome de Jesus, se você está nessa condição, eu quero declarar sobre a tua vida um avivamento, para que você volte a ter o Senhor como a tua glória, a ter o Senhor como o brilho do teu rosto, como a chama do teu coração, como a inspiração da tua vida, em nome de Jesus. Então, em vez da soberba, a submissão ao Senhor. E Isaías diz aqui, o Senhor será o espírito de justiça aos juízes e a fortaleza aos que combatem. Então aqui fala de justiça. Justiça nos remete a Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Justiça que se manifesta em atos de justiça, né? Atos de justiça. E eu listei aqui 4 áreas da nossa vida em que essa justiça de Deus, do reino, se manifesta. Justiça na dimensão pessoal, isso fala de santidade. Justiça na dimensão relacional, nos nossos relacionamentos em todos os níveis. Justiça em termos espirituais, ou seja, fazer valer a obra da cruz, ou seja, desfazer as obras do diabo, pecado, morte, enfermidade, cativeiros de todo tipo. Quando você faz isso, você exerce justiça espiritualmente. E justiça na dimensão
social, na dimensão coletiva. Irmãos, há algo de muito errado na nossa sociedade quando, no maior estado produtor do nosso país, de grãos e de proteínas, para o mundo inteiro, há algo de muito errado na nossa sociedade quando pessoas na capital desse estado têm que entrar numa fila para disputar ossos num açougue, porque não tem mais o que comer. O nosso cristianismo precisa tocar nessas coisas também. Precisa tocar nessas estruturas também. A nossa justiça, ela precisa partir do pessoal, da minha santidade com Deus, da minha vida de consagração com Deus. Ela precisa passar para o meu relacional, para a minha família, para aquelas pessoas que estão próximas de mim. Ela precisa chegar no espiritual, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Ela precisa se manifestar no social também. É uma dimensão importante. E que nós, como cristãos brasileiros, ainda estamos muito aquém, muito patinando em cima disso. Então há algo de muito errado, que precisa de ser orado, jejuado e consertado com atos de justiça. Amém? Então, e essa justiça nessas áreas, pessoal, relacional, espiritual e social, a justiça ela deve ser regida pelo amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. A regra maior da palavra de Deus. Então, a primeira crença falsa é a soberba. E o remédio para ela é o Senhor como a nossa coroa. Restauração, da presença do Senhor em nossa vida. A segunda crença falsa, versículo 7 lá do capítulo 28, a Bíblia diz assim: até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Então a crença falsa aqui continua sendo a soberba, só que da liderança, dos sacerdotes, aqueles que deveriam ser porta-vozes da verdadeira justiça, estavam errando na proclamação e na aplicação dessa justiça por conta da bebida forte. De novo, olha ela aí de novo, bagunçando o coreto do povo de Deus. E a crença falsa aqui é: eu sou sacerdote, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho imunidade para fazer o que eu quero. É uma crença falsa. Seja qual for o teu título, pastor, profeta, missionário, apóstolo ou discipulador, qualquer nível de liderança, você continua sendo ovelha. Você continua tendo um sumo pastor, um supremo pastor sobre a tua vida. Nenhum de nós pode se arvorar no título para fazer o que dá na cabeça. É tempo de arrependimento. É tempo de sacerdócio santo. Até porque hoje todo o povo de Deus é sacerdote, Conforme 2 Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2 diz, todo o povo de Deus é sacerdote. Mas você que é líder, você tem uma responsabilidade de ser modelo do rebanho, como diz a palavra do Senhor. Então é um chamado para que a soberba dos líderes seja curada e removida do coração. Quantos começam bem e terminam mal? Porque já sabem o mecanismo religioso de fazer as coisas. E aí acabam esquecendo da dependência de Deus, da busca do Senhor, da busca da santidade, e acabam mal. E eu sei também, irmãos, que muitos líderes caminham sozinhos. Caminham sozinhos, lidam com problemas imensos de outras pessoas sozinhos, não conseguem lidar com seus problemas e acabam sendo sufocados e sucumbem muitas vezes a falhas de caráter, a pecados ocultos, porque não tem pastoreio, cuidado. Pastor também precisa ser pastoreado. Não é saudável uma liderança andar sozinha. Não é bom que o homem esteja só. Isso não vale só para o
para o entendimento do casamento, mas é para a caminhada com Cristo. Pastores também precisam ser cuidados. E se você está sozinho, pelo amor de Deus, meu irmão, busque ajuda. Não sofra, não morra sozinho. O ministério sozinho pode matar, inclusive, né? Pode enlouquecer um. As pressões são grandes, são muitas. Então procure ajuda, né? Tem o corpo de Cristo, tem pessoas que podem te ajudar, com certeza, né? Não somos condenados a ser sufocados pela demanda do ministério. Então, isso também para dizer que não é só um pecado deliberado. Às vezes você vai se envolvendo nesse contexto e você não sabe nem como, quando você vê, você está sufocado e tem até vergonha de pedir ajuda, porque as pessoas veem você como líder, né? Como alguém que é um pastor, é um missionário, é um presbítero, é um profeta, não sei o quê, né? E aí você fica sufocado sem pedir ajuda. Rompa isso em nome de Jesus, né? Mas voltando à questão da soberba, né? Também tem gente que, infelizmente, parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 24, versículo 48, também Lucas 12, 45. Pessoas que receberam uma comissão de Deus, uma missão, uma delegação de Deus sobre uma determinada tarefa e pessoas sob a sua coordenação. E esse líder diz, meu senhor demora-se. Ele está demorando a voltar. E aí a Bíblia diz que a pessoa passa a maltratar os criados e conservos e a beber com os ébrios. De novo aí, ó. Apareceu de novo. Beber com os ébrios. O abuso de autoridade. Muitos sucumbem pelo abuso de autoridade. Passam a misturar o santo com o profano, abusam de autoridade, abusam da confiança e das pessoas e acabam se afundando nessa soberba, nesse orgulho e nesse cativeiro. Então, humildade é o segredo para tudo isso. Humildade de pedir ajuda, humildade de caminhar em aliança, humildade de se submeter a outras pessoas que possam cuidar de você, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Então, e aí a Bíblia diz aqui que quando a pessoa, né, erra por conta da bebida forte, Isaías usa uma expressão muito pesada. Diz que as mesas se cobrem de vômito e eles nem se importam com isso. Você começa a achar normal a imundície. Você começa a achar corriqueiro. Aquilo nem te incomoda mais. Aquele cheiro azedo de vômito em cima da tua mesa, em cima de tudo. Você nem começa a se incomodar mais. Isso é resultado da soberba. Essa insensibilidade à sujeira, ao pecado. Mas o Espírito Santo está levantando uma igreja pura, santa e sem defeito. É tempo de buscar ao Senhor. Então, se por um acaso a tua vida está dessa forma, em nome de Jesus, saia dessa sujeira e venha para a luz do Senhor. Aleluia. A fé verdadeira que combate essa soberba dos sacerdotes. A Bíblia diz assim, eu assentei em Sião uma pedra angular, quem nela crer não será confundido. Então já existe um fundamento. O fundamento do teu ministério, o fundamento do nosso ministério não somos nós mesmos. O fundamento é a pedra angular que é Jesus. Se fizermos, falarmos, procedermos algo fora de Jesus, nós iremos perecer. Se fizermos, falarmos e edificarmos algo em Jesus, nós vamos permanecer. Essa é a verdade. Então, a fé verdadeira é estarmos aliançados com Cristo, construir, modelar a nossa vida, a vida de Cristo. Mais do que cuidar de pessoas, mais do que ministrar as pessoas, nós somos chamados a sermos imitadores do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a edificar Cristo em nós, né? A modelar Cristo em nós. Essa é a fé verdadeira.
E aí você vai ter estrutura, firmeza, fibra para modelar Cristo nos demais. Se você modelar Cristo em tua vida. Amém? Aleluia. Outra crença falsa. Capítulo 29, versículo 13. A Bíblia diz: Este povo se aproxima de mim, e com a boca e os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Então, aqui é a religiosidade, né? É a religiosidade. E Jesus, na sua época, fez menção a esse texto, justamente quando ele falava no meio do seu povo, dos judeus, e muitos instigados pelos fariseus e pelos mestres da lei, titubeavam entre crer ou não crer em Jesus, eram levados pela circunstância e a maioria acabava por não crer em Jesus. E Jesus proferiu essa palavra sobre aquela geração. Esse povo me honra com a boca, com os lábios, com mandamentos que maquinalmente aprendeu, decorou a Torá desde pequeno. Muitos religiosos ali, né, que aos 12 anos já sabiam a Torá inteira, recitar, né, os livros do Velho Testamento ali, mas o coração longe do Senhor. Honra com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então a crença falsa é achar: eu sei a palavra, eu tenho a Bíblia de cor e salteado, eu conheço o Salmo 91, 23, João 14, etc. Então, estou garantido. Mas se o conhecimento mental da palavra não produz vida, não produz amor pela presença de Deus, se esse conhecimento não produz em você paixão pela palavra de Deus e pela presença de Deus, nada feito. Não adianta. O coração tem que estar colado com Jesus. Aí você alinha conhecimento na mente com prática de vida. Conhecer e estudar a palavra é muito bom. É bom você conhecer os contextos históricos, a exegese, a hermenêutica, entender as doutrinas, entender todo esse pano de fundo. Isso traz mais riqueza, sim, para você entender a palavra. Mas se essa riqueza não resultar em vida, é um livro que você pode pôr na tua estante fechado e não vai ter resultado. E a crença falsa aqui é essa, achar que por ter um conhecimento, ser um cristão de berço, como às vezes alguns falam, essa religiosidade te dá imunidade para fazer o que